Recentemente eu estava pela primeira vez jogando No Man's Sky, que eu havia comprado no meu PS4. Eu peguei o jogo somente para ficar passeando pelo sistema solar e nomeando cada bicho que eu encontrava nos planetas. Fala o nome pra esse bicho. A bunda de abelha. Bunda de abelha. E desde a primeira vez que eu vi o jogo até eu começar a jogar, eu ficava abismado com a proporção imensa que esse jogo possui. Imensa que esse jogo possui. Era tantas informações, mas tantas coisas para fazer, que sem um manual ou sem um tutorial, eu ficava louco e entediado sobre o jogo. Então, com minha primeira vez jogando o jogo, depois de algum tempinho, eu fiquei meio que curioso, pensando quais foram as pessoas loucas que inventaram de fazer um game nessa proporção, desse tamanho. Então, eu joguei no Google, desenvolvedores, Hello Games, publicadora, peraí, também Hello Games? Então No Man's Sky é indie? Talvez você já sabia que No Man's Sky era um jogo indie, mas talvez você não sabia que algum jogo que você já jogou era um jogo indie. Eu queria chegar justamente a esse ponto que eu passei com No Man's Sky. Basicamente essa reflexão de o que classifica um jogo para ele ser indie, ou por que certos jogos para algumas pessoas não se encaixa em uma categoria de um jogo indie. Ok, Google, Cuphead é um jogo indie? Sim, Cuphead é um jogo indie RA. Foi desenvolvido e publicado pela estúdio MDHR, um estúdio independente. Pronto, resolvido, gente. Então eu tenho essas dúvidas, e com essas dúvidas eu tenho 3 explicações, ou 3 respostas. Primeiro, o que é um jogo indie? Segundo, o gosto do público em relação aos jogos. E terceiro, a categorização de jogos indies. Então vamos começar com o que tecnicamente é um jogo indie. Indie significa independente, ou seja, esse jogo não depende de algo para existir. E esse algo não é uma pessoa, é uma grande corporação. Por exemplo, a Ubisoft ou a Rockstar. Todo jogo que é lançado com esse nome não é um jogo indie. Pronto, eu acho que eu consegui explicar. Jogos indies são jogos que não faz parte de uma grande corporação. No Man's Sky, a desenvolvedora Hello Games, publicadora Hello Games, não tem grande corporação nisso. Óbvio que eu só estou citando Ubisoft e Rockstar, mas existem várias outras. Mas claramente, quando você bate o olho em um jogo como este, você tem certeza que esse jogo é de uma grande corporação. Só pela aparência. Parece que esse jogo é familiar para você, seja nos gráficos, nas mecânicas, no mundo aberto, que geralmente é. E já estamos acostumados a classificar jogos somente com sua aparência, complexidade, até sendo leigo no assunto. Você categoriza aquele jogo com uma referência próxima que vem em sua mente. E eu vou falar mais um pouco de Kingdom Come Deliverance. É para muitos um dos melhores jogos medievais que existe. E para o Thiago Braza, lá do Brasão de Armas, é ó... Olha, vou dizer um negócio sério aqui, hein? Eu não chorei nem no meu casamento, mas nessa cena aqui eu tenho que admitir que eu... Esse jogo ele é tão complexo em suas mecânicas, em seu mundo. Com certeza, para fazer um game com esse esboço, o orçamento desse jogo... não é pequeno, não é nada pequeno. Mas a maior diferença disso para um jogo da Ubisoft é que Ubisoft não é indie. Esse jogo é indie. Mas saber que esse jogo ele é indie quebra totalmente nossa perspectiva sobre jogos indies. Às vezes quem financia o game são os próprios desenvolvedores, assim como no No Man's Sky. Se você já jogou esse jogo, você tá jogando um jogo indie. E na mesma pegada que Kingdom Come, com seu realismo e sua dúvida dele ser um jogo indie ou não, você tem que realmente pesquisar para você saber. Recentemente lançou um grande indie também. Eu estou falando de um jogo que gravou o movie cam dos atores com celulares. E conseguiu lançar um jogo com expressão faciais melhores que aquele jogo da Ubisoft, o Star Wars Outlost. Você já sabe de que jogo eu tô falando. I'm here. Clair Obscure Expedition 33. Esse jogo está entre os melhores jogos de 2025 e é o jogo mais bem avaliado de 2025. E isso é impressionante com o que eles tiveram em mãos para fazer esse jogo. Com o que eles tinham em mão, eles conseguiram entregar uma qualidade tão absurda
E esse jogo pode ser usado para provar que não precisa ter um orçamento enorme ou os melhores equipamentos do mundo para você conseguir fazer aquilo que você quer. Com dedicação e estudo, dá para entregar um material bom. E olha, eu tentei procurar o orçamento desse jogo em vários lugares. Procurei, pesquisei, mas não achei. Eles não divulgaram o orçamento desse jogo. Não deve ter sido um orçamento baixo, mas em algumas matérias até falam que esse jogo não custou tanto quanto outros jogos AAA. Mas a maioria dos jogadores não joga jogos pensando nisso. Eles não pensam. Geralmente o jogador padrão pensa: vou jogar porque eu gosto. Eles não pensam: vou jogar porque é indie. Eles querem jogar o que gostam, querem jogar o que atrai ele. Cada um tem sua preferência e gosto, que pode levar uma pessoa a jogar um jogo grandioso de estratégia, depois de um FPS online, para no fim um jogo de terror com gráficos de anime. Opa! Mas às vezes você tá jogando um jogo indie sem ao menos saber que aquele jogo foi feito por poucas pessoas. Às vezes até mesmo por uma pessoa. Mas Expedition 33 é um jogo indie que as pessoas não vão jogar porque ele é indie. Vai jogar por causa dos seus gostos. De um jogo de turno ou um jogo com uma história que parece ser muito mística e diferente. Ou às vezes só mesmo pelo jogo ter um gráfico realista já atrai certo público que gostam daquele jogo. Não pelo fato dele ser indie. E Expedition 33, Kingdom Comes Deliverance, mesmo sendo jogos indies de grande orçamento, são jogos que conseguem enganar o público de parecer um jogo grandioso, mas é desenvolvido por pessoas independentes. E aqui entramos no que geralmente as pessoas fazem ao pensar em videogame. O gosto pessoal das pessoas, do público, do gênero, dos jogadores de videojogos eletrônicos. Sexto agora. As pessoas não jogam para agradar desenvolvedores. As pessoas jogam para se divertir. Quem joga para agradar é crítico. E crítico é a minoria das pessoas. É a minoria dos jogadores. A porcentagem de quem joga jogos com a intenção de jogar para contribuir para o jogo independente e seus desenvolvedores são pequeniníssimas. A grande maioria das pessoas não tá nem aí pra crítica. A grande maioria das pessoas gosta de focar no que elas gostam, não no que elas odeiam, no que elas não gostam. O que leva a jogos indies dificilmente performar bem, porque as pessoas não jogam eles com a intenção de contribuir. Mas alguns casos de jogos indies, eles conseguem simplesmente performar absurdamente bem na indústria. E eu posso pegar, por exemplo, um jogo indie, que é o Deep Rock Galactic, apelidado por mim de Rocking Stone. Rocking Stone, brother! Só pra você ter uma ideia, seu primeiro jogo vendeu mais de 8 milhões de cópias. E o seu spin-off, vamos dizer, o Survival, Deep Rock Survival, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Estamos falando de um jogo indie de 2018 que vendeu quase o que Detroit Become Human vendeu. E olha que esse jogo é da Sony, também lançado em 2018. Deep Rock Galactic, assim como eu chamo Rocking Stone, se tornou um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E não é pela mecânica do jogo, é o que ele proporciona para a pessoa. A felicidade que esse jogo me trazia quando eu jogava com meu amigo, passava horas me divertindo, sei lá, pulando em cima de um barril e bugando o jogo, ou indo lá numa área pra encher a cara e ficar dançando loucamente. Galactic Rocking Stone também tem seu carisma, e é isso que ele conseguiu conquistar esses mais de 8 milhões de pessoas que jogaram o jogo. E claro, por ele ser indie, ele atingir esse ápice de perfeição é algo completamente difícil. E ele é um caso muito específico de um jogo indie que deu certo, diferentes até de jogos grandiosos de grandes empresas. Lançar jogos indies não é fácil, já que sozinho para divulgar seu game precisa de muita grana, muito profissionalismo e com certeza muito marketing. Como faz isso? Com muita força, vamos! Só você pegar a quantidade de jogos indies que são lançados em determinado ano, por exemplo 2024, e pega a quantidade de jogo indie que fez sucesso nesse ano e categoriza os jogos indies que fizeram sucesso para jogos indies que não parece ser indie. É mínimo, é muito mínimo. É mínimo do mínimo do mínimo. Se um jogo não chegou na sua bolha ou na sua lista de desejos lá da Steam, você não vai jogar, porque você não conhece aquele jogo. Ou alguém te falou para jogar aquele jogo, mas vai do seu gosto
que é o assunto que a gente ainda está. Às vezes você, sei lá, fala pra si mesmo: ah, todo mundo tá falando de um jogo com gráfico de celular, não vou jogar isso, eu não gosto de jogar isso. Olha, o que resta para dar o primeiro passo é dar uma chance, para realmente ter certeza sobre aquele gosto em prol daquele tipo de jogo. Então, vamos pegar por exemplo, você é um jogador que gosta de jogos de tiro, gosta de uma temática de terror, possivelmente você gosta de Resident Evil. E, gostando de Resident Evil, dentro da sua bolha, você já ouviu falar de um jogo chamado Outlast, que é um dos jogos mais assustadores que eu joguei na face da minha vida até minhas próximas 45 reencarnações. Outlast foi um jogo dentro do seu gênero, dentro do seu meio, dentro da sua bolha, que foi capaz de influenciar vários jogos daquele gênero. Depois desse jogo, vários jogos tiveram sua referência como Outlast. E eu tô falando de um jogo indie. E o mais bizarro, existe um jogo antes dele, que o Outlast com certeza pegou de referência, que é Amnésia, que também é um jogo indie. Então, se seu gosto pessoal para jogos é direcionado para o survival horror, às vezes para o terror, saiba que grande parte deles estão nos indies. Mesmo o orçamento em sua grande maioria não sendo grande para jogos indies, os desenvolvedores têm a liberdade para simplesmente testar o que eles gostam. Assim como o público também gosta de jogar determinados jogos, os desenvolvedores gostam de testar aquilo que eles gostam. Então eles têm liberdade de arriscar, e isso possibilita uma liberdade absurda em mecânicas e principalmente temas abordados, assuntos, ou melhor, história. Eu posso citar um jogo como Outer Wilds. A sinopse mais ou menos desse gigantesco jogo indie que tem uma história magnífica. A sinopse é mais ou menos assim: seu personagem é um alienígena de um sistema intergaláctico e nele está prestes a acontecer uma supernova, matando o personagem principal, que é você. Mas ele consegue voltar 22 minutos antes no tempo, e tudo que ele viveu nesses 22 minutos até a supernova, ele lembra. E nisso ele vai investigando todo aquele sistema solar em busca de uma civilização que habitava ali. E só nisso você consegue criar muita coisa. Eles arriscaram essa temática, essa história, e construíram um dos melhores jogos de histórias no mundo dos games. Esse jogo é único no mundo, não existe nenhum jogo parecido com Outer Wilds. E isso que um jogo indie é capaz de fazer. Inovar não é só criar algo do zero, é um passo a mais, às vezes um passo tão a mais, tão à frente, que ele se torna único. Ele conseguiu fazer algo que nenhum outro jogo conseguiu fazer antes, e ele é único nisso. E eu trouxe trazendo jogos indies que fizeram muito mais que ser um jogo. E todos os jogos que eu mostrei em tela, eu não mostrei Detroit, eu não mostrei nenhum jogo da Rockstar. Todos os jogos que eu mostrei em tela são jogos indies. Se você viu algum achando que não é um jogo indie, que é só um exemplo que eu dei para especificar um jogo indie, pode ter certeza que ele é um jogo indie. Então possivelmente você pode voltar aí no vídeo que você vai, opa, eu não sabia que esse jogo era indie. Então até você tem um erro cultural de categorizar jogos indies. Aí entramos no terceiro tópico: categorização cultural de jogos indies. Como as pessoas estão categorizando o jogo indie. Estamos acostumados no geral a classificar jogos indies principalmente por conta dos gráficos. Às vezes gráficos simples, gráficos 2D ou um jogo isométrico. Mas isso é mentira, isso é uma grande mentira. Talvez um exemplo gigante que eu posso te mostrar aqui é Hellblade. Hellblade eu cito somente o primeiro jogo, porque o Hellblade 2 ele já pertence à Microsoft, então ele deixou de ser um indie. Independente disso, o estúdio que desenvolveu o Hellblade 1 é o mesmo estúdio que desenvolveu o Hellblade 2. Mas o primeiro jogo é um jogo indie que ficou popularmente conhecido na época que ele foi lançado, lá em 2017, como um dos jogos com um dos melhores gráficos já lançados no mundo, ou até então naquele momento, né? O Hellblade 1 ele tinha gráficos impecáveis, vindo de um estúdio com mais ou menos umas 30 pessoas. Se você está acostumado a classificar jogos indies com gráficos simples, mecânica simples, visual simples, mais artístico, não voltado para a arte realista, Hellblade é um bom exemplo porque ele é um jogo indie. Quando falamos de indie, não pensamos em Hellblade,
Às vezes a gente pensa em Nightstone, Kena, Star Overdrive. Eu dei exemplos bem específicos. Eles também lembram outros tipos de jogos. Parece ser gráficos ou mecânicas de jogos exclusivos da Nintendo como Zelda, Mario ou Sonic. Mas se Nightstone, Kena, Star Overdrive se parece com jogos da Nintendo, por que os jogos da Nintendo não são indies? Já que quando as pessoas pensam em jogos indies, vem em mente jogos com gráficos de jogos indies. Mas Mario tem gráfico de jogo indie. Alguns jogos do Sonic são 2D. Esses jogos da Nintendo não são indies simplesmente porque não é isso que categoriza um jogo indie de ser indie. Você sabe que eles são jogos da Nintendo. E é por isso que é um erro categorizar jogos indies com gráficos e mecânicas simples. Então, no fim, depois que você descobre o que é um jogo indie em si, que indie vai além de só aquilo que tá te mostrando no visual, tem mais coisas a fundo, você começa a categorizar os jogos que você já jogou, não vai mudar muito não, porque seu gosto pessoal ainda vai te induzir a jogar aquilo que gosta. Realmente, você tem que dar uma chance para jogos diferentes, e isso geralmente está nos indies, tá lá no indie. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo me deu um trabalheiro de fazer, eu não imaginei que ia dar trabalho. Então se inscreve, compartilha, dá um like, comenta algum jogo indie que você gosta, faz o que for possível para me ajudar. Obrigado aí por assistir. Próximo vídeo não vou falar, só esperar, né? Daqui 3 semanas vai lá saber.